Boa noite, eu me chamo Yara Maria Ferreira Santos, eu estou aqui hoje com vocês no Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores Online, e a minha palestra vai ser a respeito da comunicação aumentativa e alternativa no ambiente escolar inclusivo, perdão. Eu sou doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, e mestre em estudos da linguagem pela PUC São Paulo, e trabalho há aproximadamente 15 anos, né, com crianças neurodivergentes, né, com autismo, paralisia cerebral, e trabalho dentro da perspectiva da inclusão escolar dentro do aparato de linguagem, de comunicação dessas crianças, e com comunicação alternativa. Daí o intuito dessa palestra. A ideia inicial, né, é que a gente conheça um pouquinho, né, o que engloba a comunicação alternativa e as suas tecnologias, né, pensando quais são os recursos, como que ela pode garantir um pouco de independência para esses alunos dentro do ambiente escolar. Então, e passar, né, por alguns sistemas que são possíveis de serem utilizados dentro de sala de aula, tanto em baixa tecnologia como em alta tecnologia. Então, a ideia é que, ao final, né, da nossa apresentação, a gente consiga dominar um pouquinho as técnicas e as ferramentas de comunicação alternativa para aplicar na prática de sala de aula e propiciar um ambiente inclusivo, né, e, consequentemente, potencializar as habilidades de comunicação desses alunos com necessidades educacionais especiais. Então, inicialmente, o que é a comunicação aumentativa e alternativa? A comunicação alternativa é um conjunto de métodos, né, métodos e tecnologias que vão complementar ou substituir a fala, a comunicação de pessoas com dificuldades persistentes de linguagem, dificuldades persistentes de comunicação, né? Então, eu posso utilizar tanto para substituir quanto para complementar, né? Quando a gente fala em complementar, a gente está falando de sujeitos que podem utilizar, né, a fala ou a escrita, mas que ainda assim vai precisar de um suporte, né? Ou aqueles que de fato não falam, não têm a escrita, nem um meio de comunicação, né? Então, o objetivo da comunicação alternativa é favorecer a expressão linguística desse sujeito, né? E nesse sentido, ela se torna bastante importante dentro do processo de educação, né, dentro do processo de aprendizagem, porque ela vai diminuir as barreiras comunicativas no processo de aprendizagem, né, desse sujeito, vai promover maior autonomia e independência desses alunos no ambiente escolar. A comunicação alternativa, ela é, de certa forma, recente, né? Ela é da década de 50, 60. Aqui no Brasil, ela vai chegar um pouco mais tardiamente, né? Lá na década de 80. E ela vai se valer de alguns símbolos que são bastante comuns, né, dentro do rol de vários sistemas que a gente tem hoje em dia. Então, a maioria dos sistemas que nós temos atualmente, eles se baseiam em dois tipos de símbolos, né, o PCS e o BLIS, tá? E aí, esses símbolos, eles vão poder ser utilizados tanto em dispositivos eletrônicos, quanto em baixa tecnologia, ou seja, impresso. Lá na década de 90 e 2000, a gente vai ter avanços de vários softwares e o reconhecimento da comunicação alternativa como um direito educacional. Isso é bastante importante para nós, já que nós estamos falando de um ambiente escolar inclusivo, né? Hoje em dia, né, atualmente, a gente tem uma gama, a última pesquisa, eu fiz uma pesquisa agora de iniciação científica, e a gente constatou aproximadamente
180 só aqui, tá, no Brasil, 180 dispositivos móveis, né, de tecnologias móveis para a utilização de comunicação alternativa. Isso eu estou falando de aplicativos, né, eu estou aqui excluindo softwares e outros vários dispositivos. Então, a gente já tem uma gama muito grande desses sistemas sendo utilizados. E aí, então, quando a gente pensa o sistema de comunicação alternativa, a gente vai poder separar eles em dois tipos, né? Sistemas sem ajuda e sistemas com ajuda. O sistema sem ajuda é aquele que vai utilizar o próprio corpo para a comunicação, né? Então, a língua de sinais. Lembrando que língua de sinais não é um método de comunicação alternativa, é uma língua, como o próprio nome diz, né? Mas eu estou usando aqui apenas como uma exemplificação. Né? Mas gestos naturais, expressões faciais, algumas vocalizações que o sujeito possa fazer, isso é um tipo de sistema sem ajuda. Os sistemas com ajuda são aqueles que vão requerer instrumentos externos ao corpo do sujeito. Então, os sistemas como a gente conhece, por exemplo, as pranchas de comunicação alternativa, né, os cartões de comunicação alternativa, dispositivos de fala, aplicativos que são usados em tablets ou smartphones, são sistemas com ajuda. Né? Além disso, a gente separa esses sistemas com ajuda em sistemas de alta tecnologia e sistemas de baixa tecnologia. Os sistemas de baixa tecnologia são aqueles que podem ser impressos. E os sistemas de alta tecnologia são aqueles que a gente utiliza em dispositivos eletrônicos, né? Então, tablets e smartphones. E aí um adendo que a maioria dos sistemas de comunicação alternativa, eles têm dispositivo suficiente para ser usado tanto em alta tecnologia como em baixa tecnologia. A maioria dos dispositivos que nós temos hoje, você pode converter em alta ou em baixa tecnologia. Então, como eu já falei aqui no início, o benefício da comunicação alternativa para a educação inclusiva é que ele vai garantir a melhora da comunicação, né, da comunicação tanto entre professor-aluno, quanto aluno-professor e pares, né, aluno-aluno, a inserção social, né, porque a maioria desses sujeitos que não se comunicam, quando eles estão na escola, eles têm poucos momentos de interação, vai possibilitar a esse sujeito um acesso ao currículo de forma mais robusta, né? Porque o currículo escolar da criança ele pode ser transferido para o dispositivo eletrônico, então fica muito mais fácil dela conseguir ter a compreensão. E a garantia de autonomia desse sujeito. Então, dentre os sujeitos, né, da escola que conseguem fazer uso de forma benéfica da comunicação alternativa, a gente tem, por exemplo, crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, crianças e adolescentes com paralisia cerebral, sujeitos com deficiência intelectual, crianças e adolescentes com outras condições, como, por exemplo, apraxia de fala, disartria, a síndrome de Down e várias outras lesões neurológicas. Então, de modo geral, qualquer sujeito, independente da patologia que ele tenha, se ele possui uma dificuldade considerável de linguagem, a comunicação alternativa ela pode ser aplicada a esse sujeito. A comunicação alternativa, na verdade, a educação inclusiva, né, como um todo, ele é uma garantia, né, é uma garantia tal na legislação. Está dentro da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, está nas normativas educacionais, né, então, além das convenções internacionais. Então, a gente tem todo um respaldo legal para a utilização.
Inclusive, eu não posso falar sobre todos os estados, mas dentre os estados que eu já atuei, né, por exemplo, Sergipe e Alagoas, dentro da sala de AE, né, a sala de educação voltada para a educação especial, para a educação inclusiva, essas salas, elas são montadas e, ao menos em Sergipe, em Alagoas, em todas elas, tem o Board Maker, que é um dispositivo, um sistema maravilhoso de comunicação alternativa. O problema é que a maioria dos professores que estão nessas salas de recursos, né, nessas salas, nesses AEs, desconhecem a utilização do BoardMake, mas é um dos softwares, um dos dispositivos mais interessantes que a gente tem para a comunicação alternativa. Então, muito provavelmente, em todas as escolas que têm AE, tem dispositivos de comunicação alternativa. Como que é, né, a utilização desse sistema? Obviamente, né, inicialmente, a gente vai precisar fazer uma avaliação das necessidades comunicativas desse sujeito, né? De modo geral, o profissional habilitado para essa avaliação é o fonoaudiólogo, né? Esqueci de falar lá no início, mas é a minha formação inicial, eu sou fonoaudióloga. Mas ainda assim, né, o professor que está na sala de recursos com esse sujeito, ele tem condições de fazer um mapeamento inicial dessa necessidade do sujeito, né? Então, o que a gente precisa para fazer uma boa avaliação? A primeira coisa é uma observação de fato estruturada, né? O que garante essa observação? A ideia dessa observação estruturada é tentar mapear, né, as tentativas de comunicação desse aluno, né, porque às vezes a gente acha que ele não fala, ele não escreve, e aí ele não se comunica, mas muito provavelmente o tempo todo ele está tentando se comunicar. E muitas vezes ele faz isso de forma sistemática, né? Então, o primeiro passo é fazer esse mapeamento das tentativas sistemáticas de comunicação desse sujeito, né? Uma entrevista com a família também é muito importante, porque nessa entrevista eu posso coletar informações sobre como que essa criança, esse adolescente se comunica em casa e sobre as preferências desse aluno, porque a gente vai precisar dessas preferências quando a gente estiver instalando a comunicação alternativa, né? E aí, inevitavelmente, eu realmente vou precisar de uma avaliação multidisciplinar, eu vou precisar de uma avaliação com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, psicólogo, né, para pensar a, a implementação desse sistema. E eu vou precisar fazer uma análise de competências, né? Essa análise de competências é para identificar quais são as habilidades motoras, as habilidades cognitivas e as habilidades sensoriais que podem afetar a escolha do sistema de comunicação alternativa. Então, por exemplo, eu tenho uma criança com paralisia cerebral e ela não consegue mexer muito bem os membros superiores. Então, eu já sei que o meu sistema de comunicação alternativa não pode ser um sistema de retirada de cartãozinho, porque eu preciso de uma habilidade motora fina para fazer essa retirada, por exemplo. Então, eu vou utilizar um outro meio de comunicação alternativa com essa criança, um outro sistema. Às vezes é o mesmo sistema, mas com uma metodologia de retirada, por exemplo, ao invés de ser uma prancha de comunicação alternativa em que eu retire o card, é uma de apontar, por exemplo. Ou então não, vai ser uma que eu faço com rastreio ocular, né? Ou então com o dispositivo instalado no dentinho da criança, e aí ela vai apertando e vai selecionando. Então, tem vários tipos de dispositivos para isso, e aí eu vou precisar conhecer a habilidade motora, cognitiva e sensorial da criança, do adolescente, para saber qual é o melhor sistema para ela. Por isso, a importância da avaliação, né? O fonoaudiólogo, ele acaba
tendo esse olhar para direcionar qual que vai ser o melhor tipo de sistema para esse sujeito. E a partir disso eu vou fazer o meu planejamento da intervenção, né? Então, eu vou selecionar os recursos. Primeiro eu vou definir os meus objetivos. Então, na escola, o meu objetivo inicial é que a criança consiga dizer quando as necessidades básicas dela. Primeiro, eu nem estou pensando no currículo, então, por exemplo, né? Então, inicialmente, eu só quero que ela me diga se ela está escutando bem o que eu estou falando em sala de aula, quando ela quer ir ao banheiro, quando ela quer tomar água, qual é o tipo de lanche que ela quer. Então, vamos aqui imaginar que esse é o meu objetivo inicial. A partir desse objetivo inicial, eu vou selecionar o recurso que eu vou utilizar. Então, eu vou escolher o sistema e o tipo de tecnologia adequada para essa criança, e aí eu vou começar a implementação, né? E essa implementação, ela é gradual, né? E por isso que eu falei aqui, então, eu vou definir inicialmente esses objetivos, e aí, quando eu for para a implementação, eu não vou colocar o currículo todo da criança no dispositivo, né, de comunicação alternativa. Eu vou começar com essas coisas básicas da escola, né? Então, coisas bem simples. Quais são os materiais escolares que essa criança utiliza? Ela tem um livro didático, ela tem a agenda dela, tem a tinta guache que ela utiliza, enfim. Então, eu vou colocar inicialmente essas coisas do cotidiano escolar da criança para que ela vá se habituando ao sistema, e aí ela ganha autonomia nessa utilização. E aí, depois disso, né, depois que ela ganha autonomia, depois que eu faço o monitoramento, ou seja, depois que eu faço o acompanhamento sistemático para saber se ela já sabe, de fato, utilizar o sistema de comunicação alternativa, aí eu vou ampliando os meus objetivos, né? E aí sim eu vou começando a colocar objetivos acadêmicos propriamente dito, e vou paulatinamente progredindo num sistema de comunicação alternativa com esse sujeito. Então, como eu falei, aqui são alguns exemplos de recursos de baixa tecnologia, né? Os recursos de baixa tecnologia, eles são impressos, né? Então, vocês têm aqui pranchas, aqui são exemplos de pranchas. Então, eu tenho uma prancha que é maleável, né? A criança ou adolescente anda com essa prancha para onde ela vai. E eu também posso ter pranchas coladas, né, na parede da sala, né? E aí a criança se dirige até essa parede, até essa mesa, e ela faz a escolha, a seleção do que ela quer fazer, falar, né? Em geral, a gente mescla, né? Então, em geral, por exemplo, na parede da sala ou numa mesa específica, eu vou colocar pranchas que são mais gerais. Então, por exemplo, licença para ir ao banheiro, licença para beber água, pedido de silêncio, pedido de revisão do conteúdo, enfim, essas coisas. E na prancha que é de uso da criança, eu vou colocar as coisas dela, por exemplo. Então, o lanche que ela costuma levar para a escola, os materiais escolares dela, enfim, dentre outras coisas. Os recursos de alta tecnologia, como eu falei, são os recursos utilizados em dispositivos eletrônicos, né? Aí a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a gente acha que por ser alta tecnologia, ele é melhor do que a baixa tecnologia. Não necessariamente, né? A gente precisa levar em consideração, primeiro, o poder aquisitivo, né? Tem que levar em conta isso. A família pode investir em um tablet para a criança utilizar. E a outra coisa é o grau de dispersão dessa criança, desse adolescente. Então,
Se eu tenho crianças que têm um TDAH ou que são fissuradas, né, em celular, em dispositivos eletrônicos, a comunicação alternativa na alta tecnologia não vai ser benéfica para ela. Né? Então, a escolha precisa ser tanto pelas condições financeiras da família, mas também pelo benefício que essa alta tecnologia pode trazer ou não para essa criança. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Eu comentei com vocês, né, que os softwares, os sistemas de comunicação alternativa, a maioria deles podem ser usados tanto em baixa tecnologia quanto em alta tecnologia. Então, por exemplo, na escola, na sala de AE, geralmente tem o programa BoardMaker. Então, quando eu acesso o BoardMaker, eu crio as minhas pranchas de comunicação alternativa em alta tecnologia, mas se a criança não tem condições de ter um tablet para eu transferir para o tablet dela, eu imprimo essas pranchas e ela utiliza em baixa tecnologia. A gente tem algumas bibliotecas de símbolos pictográficos. Os símbolos pictográficos são aqueles utilizados na comunicação alternativa e são eles que vão caracterizar a prancha de comunicação alternativa dessa criança, desse adolescente. Então, como eu falei, lá na década de 70, né, de 60, os primeiros sistemas que a gente tinha eram baseados no PCS e o Bliss Symbol. O Bliss, ele é um pouco mais complexo, a sua utilização, e ele é pouco utilizado aqui no Brasil, na verdade. Ele requer um aprendizado, um conhecimento bastante considerável, tanto de quem está ensinando, quanto de quem está recebendo. Então, acaba que é um dispositivo pouquíssimo utilizado. E aí, a maioria dos sistemas de comunicação alternativa que a gente tem hoje, ele se baseia no PCS. O PCS, ele é pago, né? Então, para a gente fazer a utilização do PCS, a gente precisa pagar para ter acesso aos pictogramas desse sistema para poder colocar dentro do nosso dispositivo. O o BoardMaker, por exemplo, que é um software que geralmente as escolas públicas possuem, o BoardMaker já tem dentro dele o PCS, então eu não preciso baixar nada, já está lá dentro. Mas, como recursos, às vezes, são escassos, né, para a gente, tem uma outra biblioteca que eu acho fantástica, que não deixa em nada a desejar o PCS, que é o portal Arasaki. Né? O portal Arasaki, ele possui símbolos gratuitos e de acesso aberto. Ele inicialmente foi desenvolvido em espanhol, mas quando você acessa o Arasaki, você pode colocar lá português do Brasil, e aí você vai ter muitos símbolos. Eu acho mais de 8.000 símbolos coloridos, bem formatados, que dá para a gente utilizar. Eu, particularmente, utilizo o Arasaki, inclusive na clínica, né? Eu não baixo o PCS, eu baixo o Arasaki. Então, fica aí a dica para vocês. Quando eu vou fazer a implementação, né, desse sistema, então eu já acessei o meu portal Arasaki, baixei os pictogramas que eu quero. Então, quando você acessa, você coloca lá livro. Você digita livro e vai aparecer os pictogramas que você pode utilizar para livro. Você salva e vai criando o seu livro de comunicação alternativa, né? E aí, montado esse livro, né, obviamente, eu vou precisar implementar. Então, inicialmente, a minha implementação, por isso que lá na frente eu falei, a gente precisa conhecer o interesse da minha criança, porque quando ela estiver de frente para a parte de comunicação alternativa, ela ainda não vai saber o que fazer ali.
E aí, quando eu conheço a preferência da criança, né, tipo, o brinquedo que ela mais gosta, o lanche que ela mais gosta, eu vou conseguir direcionar ela para o aprendizado da utilização daqueles pictogramas, né? Então, por isso que a primeira estratégia ela é centrada no aluno, ela deve considerar o interesse e as preferências dessa criança. Em segunda etapa, eu preciso do envolvimento da equipe, né? Não adianta a criança aprender a utilizar o sistema se o professor não utiliza com ela. Se a acompanhante terapêutica não utiliza com ela, se as outras crianças também não utilizam, se a família não utiliza. Então, eu preciso do envolvimento da equipe, porque a comunicação alternativa precisa fazer sentido para a criança, ela precisa entender que ali é o meio dela de se comunicar com o mundo. Então, se ela só utiliza, por exemplo, com a professora da sala de AE, ela não está sendo resolutivo, né? Ela precisa, se ali é um meio de comunicação, ela precisa usar em todos os ambientes. Né? E aí vai requerer participação familiar e a inclusão com os colegas. E como os pictogramas, eles são, como que eu posso dizer, diretos, né? Então, por exemplo, lá tem o desenho do livro, não tem como você não saber que é o livro que ela quer. Tem o desenho da garrafinha de água, não tem como você não saber que é a garrafa de água que ela quer. Então, ele é bastante intuitivo. As outras pessoas não precisam aprender sobre os pictogramas que estão lá. Basta a pessoa ver e ela já vai saber ao que se refere. Por isso que é muito fácil a utilização de outras pessoas para com a criança. E aí eu posso, além disso, né, então, além da pasta de comunicação alternativa da criança, eu posso fazer adaptações no ambiente como um todo. Então, por exemplo, sinalizar a minha sala, tornar a minha escola com uma sinalização visual, né? Então, por exemplo, o local onde ficam as tesourinhas. Então, eu tenho lá um pictograma com as tesouras, com o desenho da tesoura, e está colado lá na caixinha das tesouras, né? Então, a aula de música. Então, tem um pictograma com desenho de um instrumento musical colado lá na porta da sala de música, né? Então, o refeitório. Eu tenho o desenho de um refeitório colado lá próximo. Então, a escola, de certa forma, se torna um ambiente sinalizado para essa criança também, a partir dos pictogramas dela. E aí, isso vai servir não só para a minha criança que usa a comunicação alternativa, mas crianças muito pequenininhas que estão entrando na escola, por exemplo, que ainda não sabem ler e escrever, elas também vão se beneficiar dessa sinalização visual, né? Uma outra coisa também que eu posso fazer, principalmente quando eu estou falando de crianças especiais, crianças autistas principalmente, é que elas precisam de uma rotina estruturada, né? Então, muitas vezes também eu posso pegar os recursos da comunicação alternativa, os pictogramas, e montar, né, uma agenda com uma rotina estruturada a partir daqueles símbolos, né? E aí isso vai preparar o aluno para as mudanças. Então, agora é a aula, eu tenho lá dentro da minha agenda visual, eu tenho o desenho, o pictograma de um quadro com letras. Então, ele já sabe que ali é a aula de português. Ele retira aquele cartãozinho e o cartãozinho seguinte é um quadro com números. Então, ele já sabe que ali vai ser uma aula de matemática. Então, isso ajuda bastante a preparar o aluno para mudanças, né? E vai servir para a organização do espaço e para a acessibilidade física, né? Desses sujeitos. Quando a gente pensa na alfabetização, né, como um todo, a comunicação alternativa, ela também vai servir
Porque dentro das pranchas dessa criança, desse adolescente, eu posso fazer o reconhecimento de símbolos. Então, a criança, você pode criar pranchas para associação de símbolos e significados, né? Então, correspondência de símbolo e de palavra, né? Geralmente, quando a gente monta pastas de comunicação alternativa, os pictogramas, então, eu falei, por exemplo, o pictograma, que tem o desenho de um livro. Embaixo da imagem do livro tem a palavra também, livro, né? E essa correspondência símbolo-palavra ajuda, inevitavelmente, vai ajudar a criança no processo de alfabetização também. Além disso, eu posso criar, dar para essa criança, por exemplo, apoio para a leitura, né? Então, fazer a adaptação de textos com símbolos. Então, eu troco algumas palavras por símbolos, ou eu mantenho todas as palavras mais embaixo, eu coloco símbolos correspondentes. Isso vai ajudando, né, a criança no processo de aquisição, né, da linguagem escrita, no processo de aquisição da leitura dela, né. Além disso, eu também posso utilizar pranchas para fazer produção escrita adaptada, né. Então, a minha criança ela ainda não consegue escrever, e aí eu vou utilizar pranchas, algumas pranchas, não necessariamente todas, para substituir, né, o texto escrito. Inicialmente eu substituo pela prancha, depois eu mantenho a prancha, mas solicito a escrita também, e aí, paulatinamente, a criança também vai ganhando, né, repertório para a escrita. Então, a comunicação alternativa, ela vai servir, né, a gente já viu aqui, ela vai servir tanto para a comunicação imediata do sujeito, a comunicação das suas necessidades, quanto para estruturar, né, o ambiente pedagógico, o ambiente escolar, né, antecipar a rotina, propiciar autonomia e reconhecimento da criança dos espaços da escola e da própria alfabetização. Então, aquilo que eu estou ensinando no quadro, né, ou com atividades de recorte, para a maioria das crianças, para essas crianças que têm uma necessidade comunicativa persistente, eu transfiro isso para as pranchas de comunicação alternativa. Então, vai servir também no processo de aprendizado, mas, além disso, ela acaba se tornando importantíssima para o desenvolvimento de funções executivas, pensamento abstrato e resolução de problemas, né? Então, a comunicação alternativa propicia organização, planejamento e controle inibitório, vai facilitar a transição da criança do concreto para o abstrato, e vai facilitar, né, a partir da demonstração de raciocínio, né, de raciocínio lógico, a construção de situações, resolução de situações, problemas, porque dentro da comunicação alternativa é tudo visual para a criança, então isso acaba favorecendo essa compreensão, aguça a compreensão da criança. Consequentemente, quando a criança começa a fazer uso da comunicação alternativa, que ela percebe que ela aprende, que ela consegue compreender os ambientes escolares, que ela consegue se comunicar, consequentemente, ela passa a ter mais iniciativa comunicativa, mais interação com os pares, ela começa a se expressar emocionalmente, né, e não só se expressar emocionalmente. Muitas vezes, essas crianças que têm paralisia cerebral ou autismo, às vezes são crianças que apresentam comportamentos ditos inadequados. Então, grito, choro, bater, morder. E a maioria das vezes, eu diria que 98% das vezes em que isso acontece, acontece porque ela não está sabendo comunicar. Né? Então, a partir do momento em que eu instalo a comunicação alternativa com ela deixa de apresentar esses chamados comportamentos disruptivos, né? Então, ela, além de se expressar emocionalmente, ela se regula emocionalmente também. Quando, né, eu tenho
a utilização de alta tecnologia, algumas vezes essa alta tecnologia ela ainda vai precisar ser adaptada, né? Então, às vezes a criança utiliza o tablet, por exemplo, mas ainda assim ela vai precisar, por exemplo, de um teclado adaptado ou de um acionador. O acionador é o sistema, como o nome diz, aciona a comunicação alternativa. Então, eu tenho o tablet, e aí geralmente a criança aponta, ela pega o dedinho dela e ela aponta e vai montando os cartões de comunicação alternativa dela. Mas aí eu dei o exemplo anteriormente de uma criança que não consegue ter o uso funcional dos seus membros superiores. Então, essa criança ela vai precisar de um acionador. O acionador dela pode ser por olho, por exemplo, então, piscar de olhos. E aí, nesse caso, o tablet não capta, e aí eu preciso de um acionador. Aqui é só para exemplificar. Obviamente, né, a comunicação alternativa ela tem inúmeras vantagens, mas ainda assim eu preciso, né, de uma formação para essa equipe escolar. Então, isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, por exemplo, é um processo de sensibilização, né, de conscientização e de apresentação das potencialidades de uso da comunicação alternativa para essas crianças que têm necessidades comunicativas consideráveis, né. Obviamente, é bastante interessante, né, que haja capacitações técnicas, né, o professor sozinho dar conta de implementar é muito mais difícil. Não é impossível, né? Mas a capacitação técnica ela vai favorecer, né? E acho que a parte principal é o planejamento colaborativo, né? Então, não adianta que essa criança, que o fonoaudiólogo que trabalha lá na clínica instale a comunicação alternativa se eu, fonoaudiólogo, não entro em contato com a escola para saber o que é utilizado na escola para poder incluir naquele sistema de comunicação alternativa. Então, o planejamento colaborativo, ele acaba sendo essencial. A parceria com a família, né, como eu já comentei. E uma outra coisa que é importantíssima, né, dentro desse processo aqui que a gente está falando, é a garantia de avaliação do progresso dessa minha criança. Eu costumo dizer assim, que não tem como dar errado a comunicação alternativa, tá? Não existem pré-requisitos grandiosos para a implementação da comunicação alternativa. Então, se eu tenho uma criança que eu instalei comunicação alternativa e eu não estou vendo a evolução, muito provavelmente não é culpa da criança, não é porque ela não aprende, é porque eu estou usando o sistema de forma errada. Eu não fiz a melhor escolha dos pictogramas, ou seja, dos desenhos, eu não fiz a melhor escolha do software, enfim, geralmente o problema está no planejamento anterior. Então, fazer a avaliação do progresso é muito importante. Eu tenho a gente tem vários protocolos de observação, de avaliação, né, da utilização do progresso em comunicação alternativa, e depois eu posso estar passando para vocês. A gente tem alguns desafios, né, na implementação, obviamente, que é limitação de tempo, né, demora um pouquinho para personalizar o material, ele precisa ser um material personalizado para cada criança. Obviamente, tem aqueles pictogramas que são universais, que eu vou usar com qualquer uma, mas eu vou precisar de um tempo considerável para personalizar o material individual. A outra questão é o recurso financeiro, né? Eu falei da alta tecnologia, eu vou precisar de pelo menos de um tablet, né? Aí a família pode não ter condições, mas ainda assim, mesmo na baixa tecnologia, eu ainda vou precisar de dinheiro, né? De recurso financeiro, eu vou precisar imprimir, e não basta só imprimir, eu vou precisar plastificar também. Essa impressão não pode ser de má qualidade, porque com 2 semanas de uso vai, enfim,
vai rasgar, vai manchar, então precisa ser uma impressão de boa qualidade, a plastificação também, então tudo isso é recurso, né? E muitas vezes também que a gente enfrenta de desafio é a resistência à utilização da comunicação alternativa. Existe ainda um mito que diz assim: se você implementar a comunicação alternativa, a criança não vai desenvolver a fala, tá? Isso é o mito mais absurdo que alguém pode falar. Não existe essa possibilidade. Eu tenho 15 anos de clínica, muitas pesquisas em cima de comunicação alternativa e eu posso afirmar categoricamente, a comunicação alternativa ela não atrapalha a fala, muito pelo contrário, ela tende a ajudar no desenvolvimento da fala quando a criança tem potencial para falar. Aqui eu tenho alguns casos, né, da implementação de comunicação alternativa, mas devido ao tempo, eu vou pular para a gente falar algumas outras questões mais importantes. Além disso, além desse processo, né, que falei da implementação, tem uma outra coisa que eu posso fazer com a comunicação alternativa, que é a avaliação acadêmica, né? Então, ao invés de eu colocar a minha avaliação formal, né, a minha provinha formal para a criança, eu transfiro essa avaliação acadêmica, eu adapto ela dentro do sistema de comunicação alternativa. Gente, isso facilita tanto a vida da criança, porque às vezes, não é que ela não tenha o conhecimento para responder aquela prova, mas é porque é um sistema para ela muito abstrato, né? E aí, quando você coloca dentro do dispositivo dela, se torna muito mais fácil e acessível para ela, né? Hoje em dia, a gente pode utilizar, além da comunicação alternativa, a inteligência artificial, né, para auxiliar nesse processo, realidade aumentada, então tem vários outros suportes que podem ser utilizados também. A gente, né, dentre as pesquisas que a gente tem hoje, a gente percebe que a comunicação alternativa ela favorece sobremaneira a eficácia educacional, né, a utilização de tecnologias emergentes, a inclusão social e auxilia, inclusive, né, no processo de formação docente, a inclusão desse sistema de comunicação alternativa, que favorece bastante para o próprio profissional, para o professor, né? Pensando especificamente no campo da linguagem, né, a comunicação alternativa, ela vai favorecer o desenvolvimento da pragmática, da sintaxe, da semântica e da intenção comunicativa desse sujeito. Eu posso utilizar a comunicação alternativa no ensino da matemática também, no ensino das artes, da educação física, como eu falei anteriormente, né, eu estava falando criança, adolescente, então eu posso utilizar a comunicação alternativa em diferentes faixas etárias, não importa, inclusive com adultos e idosos, as tecnologias móveis, né, como eu já falei, criar materiais personalizados. Falei também, né, do desenvolvimento emocional, né, que acaba favorecendo bastante. E eu também posso criar, isso é bastante válido, pranchas de comunicação alternativa para situações de emergência. E aí isso não vai servir só para a minha criança que faz uso do sistema, né? Vai servir também para outras crianças. Então, pranchas de emergência, né? Como ajudar o coleguinha que caiu e se machucou, como montar uma fila para fazer determinada coisa no pátio, né? Então, tudo isso vai favorecer todas as crianças de modo geral. Já falei da eficácia, né?
quando a gente fala, né, da comunicação alternativa, eu também posso utilizar ela, por exemplo, dentro de aspectos culturais. Então, por exemplo, quando eu vou falar de datas comemorativas, eu posso incluir todo o vocabulário dessas datas comemorativas lá na prancha de comunicação alternativa. Então, a minha criança, ela vai absorver melhor, por exemplo, as festividades, né? As escolas, de modo geral, gostam muito das datas comemorativas, porque auxiliam no ensino de várias habilidades, e aí eu posso transferir isso para a comunicação alternativa. Então, vocês percebem que, na verdade, muitas das coisas que eu falei aqui, elas vão servir para as crianças com questões de linguagem, mas também para as outras crianças, né, que não fazem uso da comunicação alternativa. Então, no fim das contas, a sala toda acaba sendo beneficiada com o sistema. Eu preciso, né, aí para a gente concluir, eu preciso ter cuidado, né, uma coisa meio óbvia de se falar, mas precisa ser dita, eu preciso ter cuidado com a manutenção e utilização desses sistemas. A gente falou da escassez de recurso financeiro, né, então eu também vou precisar ter cuidado depois que tiver montado, né, porque às vezes com um mês a prancha se perde, aí eu vou ter que fazer outra de novo, enfim, é tudo gasto, então ter cuidado físico, né, com essa prancha favorece bastante. E manter uma versão digital salva, porque no caso de perda da prancha impressa, por exemplo, eu consigo acessar a digital e reimprimir, né? O processo de comunicação alternativa, de implementação, né, na escola, ele é uma parceria, né? É uma parceria interdisciplinar. Então, eu tenho o professor como carro-chefe, né? Aquele que vai, de fato, fazer o sistema andar, né? Dentro da escola, e o fonoaudiólogo como aquele que vai fazer a implementação, né? Então, além disso, o psicólogo, a família, a terapia ocupacional, então, é um trabalho colaborativo. A gente vai precisar de todas as mãos para fazer esse sistema funcionar para as crianças. Lembrando, né, mais uma vez, então, que a gente está falando de um sistema que é direito, né, dessa criança. A criança que faz uso de comunicação alternativa, ela precisa ter um suporte adequado, ela precisa garantir o acesso à educação dela e não tem problema nenhum de adaptar. Na verdade, é um direito da criança de ter o seu currículo adaptado dentro do sistema de comunicação alternativa dela, já que é o meio que ela usa para se comunicar. Gente, é mais ou menos isso, né, que eu queria compartilhar com vocês. A comunicação alternativa é um universo gigante de coisas, de possibilidades. A gente poderia aqui passar horas falando, né, mas no tempo que nós tínhamos, eu acho que a ideia mesmo era apresentar, né, os princípios fundamentais, né, da comunicação alternativa, né, deixar claro que ela tem como princípio uma abordagem que é centrada no meu aluno, eu preciso de uma colaboração interdisciplinar, eu preciso de consistência na implementação, não adianta eu fazer de qualquer jeito, colocar lá para a criança e ela vai aprender por conta própria. Não, eu preciso de um trabalho sistemático, de formiguinha, para fazer essa implementação. E, principalmente, né, deixar claro que a comunicação alternativa é um direito para esse sujeito. Se ele não tem um meio de comunicação que é o usual, a fala ou a escrita, a comunicação alternativa entra como um direito, e eu preciso garantir isso para minha criança. Né? Então, a ideia inicial foi trazer esses princípios, as principais ferramentas que a gente tem, né, como eu falei para vocês, alta e baixa tecnologia, é o PCS e o Arasaka, que é um portal maravilhoso que vocês podem acessar e construir recursos, tanto de alta quanto de baixa tecnologia. Mostrar para vocês um pouquinho, né, das aplicações práticas, como eu disse
na alfabetização da criança, na socialização dela, nas atividades de matemática, nas atividades de artes, enfim, num processo de autonomia dela na criança, dentro da escola. E, diante dessa tríade, né, tentar mostrar um pouquinho para vocês do impacto educacional que isso tem, né? Como a comunicação alternativa, se bem implementada e utilizada no ambiente escolar, ela vai favorecer, né, uma participação ativa dessa criança, desse adolescente, num processo de aprendizagem, né, e vai reduzir, com certeza, as barreiras comunicativas dessa criança, garantir uma inclusão efetiva e, consequentemente, uma melhora na qualidade de vida dessas crianças. É isso, eu agradeço muito a todos vocês, e se ficar alguma dúvida, eu posso esclarecer posteriormente.